Olá, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. 10ª e última aula sobre Ordo Salutis, termo latino que faz alusão ao processo ou à ordem da salvação. É chamado assim porque busca apresentar em um termo lógico os movimentos vários utilizados pelo Espírito Santo na aplicação da obra da redenção na vida daquele a quem Deus quer salvar. Em aulas passadas, nós estudamos sobre o processo da salvação a partir de uma perspectiva arminiana e calvinista. Também vimos sobre eleição, chamado eficaz, regeneração, conversão, a justificação, adoção, santificação e perseverança dos salvos. Na aula de hoje, com a graça do Senhor, concluindo o curso Ordo Salutis, trataremos da doutrina da glorificação, que é o último estágio na aplicação da obra da redenção no processo da salvação. A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que, na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhante ao corpo de Jesus. O conhecimento básico, irmão, dessa doutrina passa por alguns pontos. E o propósito da aula de hoje é apresentar esses pontos. Primeiro, explicação e base para a doutrina da glorificação. Nós vamos iniciar a aula afirmando que Deus não deixará o nosso corpo morto na sepultura para sempre. Fundamentado na escritura de Efésios 4:30, afirmamos que Cristo não redimiu apenas o nosso espírito ou a nossa alma, ele nos redimiu inteiramente como pessoa, o que inclui, logicamente, a redenção do corpo. Portanto, a extensão da obra redentora de Cristo em nosso favor não estará completa até que nosso corpo seja inteiramente libertado dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o qual Deus nos criou. Então, a doutrina da glorificação indica que Cristo, em sua obra redentora, nos atingiu por completo. Agora, a aplicação desta obra só alcançará a sua plenitude quando nossos corpos forem totalmente libertos dos efeitos do pecado. Na verdade, a redenção do nosso corpo acontecerá somente quando Cristo voltar e nos ressuscitar dentre os mortos. É exatamente isso o que a Bíblia chama de glorificação. O apóstolo Paulo foi quem mais falou sobre a glorificação dos salvos. Na escritura de Romanos 8, 23, 24, Paulo afirma que, no presente momento, aguardamos a redenção de nossos corpos e acrescenta, pois nessa esperança fomos salvos. Em Romanos 8:17, referindo-se àquele dia futuro, quando o Senhor regressará, Paulo diz que seremos glorificados com ele. Além disso, em Romanos 8:30, quando Paulo alinha as etapas da aplicação da obra da redenção, a última que ele cita é a glorificação. O texto diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Escute, irmão, o dia quando seremos glorificados será o grande dia da vitória. Por quê? Porque naquele dia, o último inimigo apresentado pela Bíblia, a morte, será totalmente destruída, conforme predizem as Escrituras de 1 aos Coríntios 15, 25, 26. Assim diz o texto: pois ele reinará até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. No contexto de uma discussão sobre a ressurreição do corpo, quando da volta de Cristo,
Na primeira carta aos Coríntios 15, 54, 55, Paulo afirma assim: então acontecerá o que está escrito. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Quando o nosso corpo for levantado dentre os mortos, nós vamos experimentar, irmão, vitória completa sobre a morte que veio como produto da queda de Adão e Eva. Então, a nossa redenção será completa, perfeita, plena, fazendo alusão à glorificação. Novamente, cito Efésios 4:30. Paulo informa nessa escritura que fomos selados. Ele aponta para o passado. Nós fomos selados e aí então ele aponta para o futuro. Fomos selados para o dia da redenção. E esse dia da redenção, apontando para o futuro, faz alusão à glorificação dos salvos. Portanto, nós podemos definir glorificação da seguinte forma: glorificação é o passo final na aplicação da obra da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os eleitos que morreram em todas as épocas, reunindo-os com a alma de cada um e mudar o corpo de todos os eleitos que estiveram vivos, dando assim, ao mesmo tempo, a todos eles um corpo ressurreto como o seu. Aleluia. Segundo ponto, a prova da glorificação no Novo Testamento. A principal passagem do Novo Testamento, irmão, sobre a glorificação ou a ressurreição do corpo é 1 Coríntios, capítulo 15, precisamente dos versículos 12 ao 58. Então, se alguém quiser ter uma noção bíblica do conceito, da doutrina da justificação, deverá ler com bastante atenção essa escritura. Nos versículos 22 e 23, Paulo afirma: também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo as primícias e então, na sua vinda, os que pertencem a Cristo. Paulo discute a natureza do corpo da ressurreição com certo grau de detalhamento. E esse grau de detalhamento é percebido nos versículos 35 a 50. E nós vamos examinar isso mais adiante em nossa aula. Então, Paulo ele conclui a passagem nos versículos 51 a 52, dizendo que nem todos morrerão, mas que alguns que permanecerem vivos quando Cristo voltar, terão o corpo imediatamente transformado em novo corpo ressurreto, que nunca poderá envelhecer, enfraquecer, nem morrer. Ouça o que diz Paulo por palavra de Deus. Digo-vos um mistério. Nem todos dormiremos. Aqui é um eufemismo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo explica melhor isso em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, quando afirma que as almas dos que tiverem morrido e partido para estar com Cristo voltarão e serão reunidos aos seus corpos naquele dia, pois Cristo estará consigo. Ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também, através de Jesus, Deus trará com ele os que tiverem dormido. Assim, esses crentes que morreram em Cristo também são ressuscitados para encontrar-se com ele. Por quê? Porque no versículo 17, Paulo diz: seremos arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Além de 1 Coríntios, capítulo 15,
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, vários outros textos do Novo Testamento afirmam a realidade da doutrina da glorificação. Por exemplo, em João 5, 28, 29, nós temos o registro das palavras do próprio Jesus. Ele diz: a hora vem, quando todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Em João 6, 39 ao 40, depois 44 e o 54, Jesus também diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscite-os no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em Romanos 8:11 temos: aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais através do seu Espírito que habita em vós. Paulo deixa bastante claro, irmão, que os crentes devem viver na expectativa ansiosa da volta de Cristo. E, além disso, devem viver na esperança da transformação do corpo, que se tornará como o próprio corpo de Cristo. Na escritura de Filipenses 3:20, Paulo diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo vil à semelhança do seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si mesmo. Glória a Deus. Terceiro ponto: a base da glorificação no Antigo Testamento. Às vezes, as pessoas afirmam que o Antigo Testamento traz pouca ou nenhuma evidência da esperança de uma ressurreição futura. No entanto, pasme, existe mais evidência. Há mais evidência veterotestamentária dessa esperança do que a gente consiga imaginar. Em primeiro lugar, mesmo antes de Jesus ressuscitar dos mortos, o Novo Testamento indica que muitos judeus da época de Cristo tinham uma esperança de uma ressurreição futura do corpo. Por exemplo, quando Jesus foi à casa de Lázaro, depois da morte deste, e o Senhor disse a Maria: teu irmão há de ressuscitar. Disse a Marta: teu irmão há de ressuscitar. Ela respondeu: eu sei que o meu irmão haverá de ressuscitar. Na ressurreição do último dia, havia nos judeus do Antigo Testamento essa esperança na alma, no coração. Além disso, em Atos 24:15, quando Paulo estava no tribunal, ele disse a Félix que ele tinha uma esperança em Deus, que estes mesmos, os seus acusadores, os judeus, aceitam que haverá uma ressurreição dos justos e dos injustos. No caso dos salvos que viviam nos tempos do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 10, nos diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Também lemos que muitos santos do Antigo Testamento, todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A esperança de uma vida futura está presente aqui. Sobre isso, a escritura de Hebreus 11, 13 a 16 diz: mas agora aspiramos a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. Em Hebreus 11:19, o autor chega a dizer que Abraão, falando do seu filho Isaque, afirma que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Havia uma esperança presente na alma, havia uma esperança alicerçada, fundamentada no coração. Quando olhamos para os próprios ensinos do Antigo Testamento, há indicações de que seus autores tinham uma forte expectativa da ressurreição futura. Jó declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. No Salmo 49, verso 15, o salmista diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Em Provérbios 23, 13, 14, encontramos: não retires da criança a disciplina. Tu a disciplinarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol. Isaías 26:19 afirma: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Daniel 12:2 tem uma profecia bem explícita que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Embora, irmão, os salmos do Antigo Testamento, de certo, não tivessem muitos detalhes sobre a natureza da ressurreição, claro, porque uma das características da revelação é que ela é progressiva. Então, porque a revelação é progressiva, os santos do Antigo Testamento não tinham muito detalhe sobre esta doutrina da glorificação ou sobre o modo que ela aconteceria por meio do Messias, ainda que não tivessem uma base tão clara para esta confiança na ressurreição como nós a temos, ainda assim havia uma certeza, uma expectativa, uma esperança do dia futuro da ressurreição corporal. Isso é bem claro quando a gente lê o Antigo Testamento, procurando entender, procurando perceber a doutrina da glorificação ali. O povo que por anos havia meditado sobre essas declarações da Bíblia e nelas crido como Marta, em João 11:24, estava preparado para, de forma ávida, receber o pleno ensino do Novo Testamento, pois tal ensino, tal doutrina, apenas trouxe mais detalhes, mais profundidade, mais segurança sobre o que eles já acreditavam. Glória a Deus por isso. Quarto ponto: com que se parecerá o corpo da ressurreição? Se Cristo ressuscitará o nosso corpo dentre os mortos na ocasião da sua volta, e se conforme 1 Coríntios 15, 20, 23, 49 e Filipenses 3, 21, o nosso corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, a pergunta é: com que se parecerá o nosso corpo ressurreto? Usando o exemplo do plantio da semente do solo, quando a vida espera até que ela cresça e se transforme em algo muito mais maravilhoso, Paulo prossegue para explicar com mais detalhes com que se parecerá o corpo da ressurreição. Na escritura de 1 Coríntios 15, 42 a 44 e depois de 49, Paulo diz: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, diz Paulo, há também corpo espiritual. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O fato de que nosso corpo será incorruptível, irmão, significa que ele não se desgastará, não envelhecerá, não estará de modo algum sujeito à doença, à enfermidade. Será para sempre um corpo plenamente saudável, totalmente forte. Aleluia! Além disso, visto que o envelhecimento gradual faz parte do processo pelo qual o nosso corpo está agora sujeito à corrupção, é certo pensar que o corpo da ressurreição não terá sinais de envelhecimento, mas terá perpetuamente, plenamente, as características da juventude acompanhadas da maturidade como pessoas adultas. Aleluia! Não haverá nesse corpo ressurreto sinal de doença, nem de dor, porque seremos todos perfeitos. O nosso corpo ressurreto mostrará o total cumprimento da plena sabedoria de Deus ao nos criar como seres humanos, ápice da sua criação, portadores adequados da sua imagem e da sua semelhança. Como resume o pastor J. Carson, nesse corpo ressurreto, veremos o que Deus pretendia que fôssemos enquanto seres humanos. Paulo também diz que o nosso corpo será ressurreto em glória. Quando esse termo glória aparece em contraste com desonra, como é o caso em 1 Coríntios capítulo 15, há uma sugestão de como nós seremos belos em nosso corpo ressurreto. Como será perfeito o corpo da ressurreição, da glorificação? Nesse corpo não haverá mais algo desonroso ou desprezível, mas o corpo parecerá glorioso em sua beleza. O grande teólogo Gruden, falando sobre isso, ele diz assim: visto que a palavra glória é tantas vezes usada na Bíblia para se referir ao brilho resplandecente e radiante que envolve a presença do próprio Deus, esse termo sugere que haverá também um tipo de brilho ou resplendor à volta do nosso corpo, que será um sinal externo apropriado da nossa posição de exaltação e domínio, dado a nós por Deus sobre toda a criação. Isso que diz Gruden é sugerido na escritura de Mateus 13, 43, onde o próprio Jesus nos diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Escute, irmão, os relances da era vindoura, visto no brilho da glória de Deus na face de Moisés, e de maneira ainda mais intensa na luz resplandecente que irradiava de Jesus na transfiguração, juntamente com o fato de que nós teremos a imagem de Cristo e seremos como Ele, sugerem, todos juntos, que teremos realmente um resplendor visível à nossa volta quando estivermos nesse corpo ressurreto. Segundo a Escritura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43, nosso corpo será também ressurreto em poder. Isso mantém contraste com a fraqueza que nós vemos agora, que nós percebemos nesse estágio da vida. Nosso corpo ressurreto ficará livre não somente de doenças, não somente do envelhecimento, mas terá plena força, poder humanos plenos, completos. A força que Deus pretendeu que os humanos tivessem no corpo quando foram criados. Finalmente, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo diz que o corpo ressuscitará
corpo espiritual. Interessante é que nas epístolas paulinas, a palavra espiritual, pneumático, nunca tem o sentido de não físico. Quando Paulo fala em corpo espiritual, por causa da palavra grega utilizada, nem de longe faz alusão a um corpo não físico, mas sim consoante com o caráter e a atividade do Espírito Santo. O corpo espiritual está totalmente ligado a esse significado. Faz alusão ao caráter e à atividade do Espírito Santo. Se tiver curiosidade, veja, por exemplo, Romanos capítulo de número 1, versículo 11, Romanos 7, 14, primeira carta aos Coríntios 2 e 3, depois do versículo 15, primeira carta aos Coríntios 3, 1, 14, 37, e Gálatas 6, 1 e Efésios 5, 19. A tradução da Almeida revisada e atualizada diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Segundo alguns exegetas, e entre eles está D.A. Carson, essa tradução passa uma ideia incorreta. Segundo eles, uma paráfrase mais clara seria: semeia-se em corpo natural, sujeito às características e desejos desta era, regido por suas próprias vontades pecaminosas, mas ressuscita-se corpo espiritual, isto é, inteiramente sujeito à vontade do Espírito Santo e sensível à direção desse Espírito. Esse corpo nada tem de não físico, mas é um corpo físico elevado ao grau de perfeição que Deus originalmente pretendeu que nós tivéssemos. Concluindo, quando Cristo voltar, ele nos dará um novo corpo ressurreto para ser semelhante ao seu próprio corpo. Na escritura de 1 de João, capítulo 3, versículo 2, lemos: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Essa afirmação é verdadeira, não somente no sentido ético, mas também com referência ao corpo físico. Confira, por favor, 1 Coríntios 15, 49, Romanos 8, 29. Todavia, apesar dessa ênfase claríssima do Novo Testamento, na semelhança entre o nosso corpo e o corpo de Jesus após a ressurreição, alguns apresentam objeção, afirmando que nós não teremos um corpo, pois Paulo diz, em 1 Coríntios 15, 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Ora, fazendo uso de uma das regras da hermenêutica, que nos manda consultar o contexto, nós podemos afirmar, podemos dizer, com certeza, que há uma má compreensão do texto em dizer que ele se aplica ao corpo físico. Há uma má compreensão do texto quando lemos as palavras de Paulo: a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, pensar que Paulo faz alusão a um corpo físico. Quando Paulo ensina, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, o que ele está fazendo alusão, o que ele, na verdade, quer dizer é com carne e sangue, é a nossa presente natureza humana. Quando Paulo afirma que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, ele está dizendo que as vontades, os desejos humanos, a natureza humana não pode herdar o reino de Deus. Particularmente, nosso corpo físico, conforme existimos agora, depois da queda, sujeito à fraqueza,
sujeito à corrupção, sujeito à morte final. É disso que Paulo está falando quando utiliza a expressão carne e sangue. Esse é o assunto principal que ele aborda nos 4 versículos anteriores aos 50, onde ele estabelece um contraste entre Adão e Cristo. É só ler o contexto. No versículo 48, Paulo explica como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, isto é, nós nessa era atual. No versículo 50 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo prossegue dizendo: E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, com carne e sangue, Paulo quer dizer carne e sangue no presente estado da existência com um corpo semelhante ao de Adão depois da queda, que é um corpo sujeito à corrupção e à morte final. Em hipótese alguma, o apóstolo Paulo está declarando, está afirmando que nós existiremos em um corpo não físico. Por quê? Porque, segundo Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, todo o céu e a terra serão renovados para que neles nós vivamos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, vai declarar que nós mesmos seremos todos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Glória a Deus. Irmão amado, a verdade da Bíblia declara que nós não cessaremos de existir em corpo físico. Seremos transformados. Transformados. Teremos um corpo incorruptível. Essa é a verdade da Bíblia, irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, a Bíblia declara que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. É necessário esse mesmo corpo que é corrupto, ele terá que ser revestido de incorruptibilidade. Esse mesmo corpo que é mortal, a Bíblia diz, ele vai se revestir de imortalidade. É o mesmo corpo, com uma mudança extraordinária, gloriosa. Além disso, as repetidas vezes nas quais Jesus mostrou aos discípulos que tinha um corpo físico capaz de ser tocado, um corpo de carne e osso, e que ele podia comer, prova que o corpo de Jesus, nosso paradigma, nosso exemplo, era sem dúvida um corpo físico glorificado, aperfeiçoado. Então, as perguntas que surgem são: que tipo de continuidade haverá entre o nosso corpo presente e o ressurreto? O corpo ressurreto será idêntico ao atual, tendo as mesmas características? Ou será um pouco diferente? Ou será completamente diferente? Em diversos textos, a Bíblia Sagrada indica uma certa continuidade entre o nosso corpo terreno atual e o corpo futuro ressurreto. Romanos 8:11 explica: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Filipenses 3:21 diz que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando Paulo falou da natureza do corpo da ressurreição, ele deu o exemplo da semente plantada no solo. Já fizemos alusão a isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos
37, 38 diz: E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aproveitar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nesse exemplo, Paulo se baseia na experiência humana comum de que há diferença entre o que se semeia e o que nasce. Mas há também uma continuidade. Assim como uma semente cresce até tornar-se uma planta maior, retendo o que havia nela, mas também extraindo para si outros nutrientes do solo, assim também teremos tanto continuidade como diferenças no corpo ressurreto. Nessa analogia, nós podemos dizer que tudo o que de nosso corpo físico permanece na sepultura será tomado por Deus, transformado para continuar um novo corpo ressurreto. Todavia, os detalhes de como isso acontecerá ainda não estão claros para nós, visto que a Bíblia não faz não aponta, não especifica esses detalhes. Nós devemos crer, devemos afirmar isso, por quê? Porque é o que a Bíblia ensina, mesmo que nós não possamos explicar plenamente de maneira como que isso vai acontecer. Mas haverá continuidade a partir daquilo que já é. Outra indicação da continuidade significa o corpo presente e o corpo que teremos. A Bíblia aponta uma significativa continuidade. Isso é plenamente visto no fato de que os cristãos que permanecerem vivos até o dia da volta de Cristo serão transformados. Os corpos dos cristãos que permanecerão vivos até a volta do Senhor, a Bíblia usa o termo, serão transformados, não substituídos. Isso fala de uma continuidade significativa, irmão. Então, transformação e não substituição. É exatamente isso o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Porém, segundo o teólogo Berkhoff, faz bem observar que o corpo do próprio Cristo ressurreto trazia diferença do seu corpo antes de morrer. Tanto é que os discípulos não o reconheceram imediatamente em todas as situações. Contudo, continua Berkhoff, esse corpo era semelhante o bastante quanto à aparência, de modo que os discípulos, apesar de não o reconhecer imediatamente, o reconheceram rapidamente. Houve ocasiões quando eles não o reconheceram de imediato, talvez em parte pelo fato de que durante a sua vida e seu ministério terrenos, ele, Jesus, havia, sem dúvida, ficado consideravelmente mais velho, visto que em seu ministério terreno ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Porém, continua Berkhoff, depois da sua ressurreição, Jesus teria sido restaurado à sua força plena e perfeita e a uma aparência jovem. Da mesma maneira que, às vezes, não reconhecemos de imediato um amigo que envelheceu consideravelmente desde a última vez que o vimos, também os discípulos de Jesus podem ter tido dificuldade de reconhecer a Cristo no início,
porque o oposto do envelhecimento havia ocorrido. Ele estava envelhecido, totalmente envelhecido em sua aparência, porque era homem de dores, experimentado no trabalho, e após a glorificação, após a ressurreição, rejuvenesceu. Por outro lado, uma continuidade significativa entre o corpo de Jesus antes e depois da ressurreição é vista no fato de que até os sinais dos cravos em suas mãos, em seus pés e os ferimentos no lado permaneceram no seu corpo ressurreto. Outro indício que aponta para a continuidade entre o corpo terreno e o corpo celestial é que as pessoas se reconhecerão umas às outras no céu. Em Mateus 8:11, está escrito que Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Finalmente, Mateus nos diz que, quando Jesus morreu, abriram seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Esse fato indica novamente que havia alguma continuidade entre o corpo morto deles, que estava na sepultura, e o corpo que ressuscitou. Novamente, eu cito J. Carson, e sobre isto, J. Carson diz o seguinte: visto que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo, podemos pressupor que também eram santos que tinham recebido o corpo da ressurreição como um antegozo do dia final da glorificação quando Cristo voltar. O fato de que essas pessoas apareceram a muitos sugere que elas eram reconhecíveis, isto é, o povo sabia quem elas eram, as reconheceram. Há uma continuidade. Novamente, a evidência é sugestiva e não conclusiva, e mesmo assim, aponta na direção de uma continuidade entre o corpo anterior à ressurreição e o que veio a existir depois dela. Os muitos versículos citados ao longo desta aula que indicam que Deus ressuscitará o nosso corpo mortal da sepultura, assim como ressuscitou o corpo de Jesus, mostram de modo plenamente conclusivo que haverá uma continuidade definitiva entre o nosso corpo atual e o corpo que teremos na ressurreição. E se é isso que a Bíblia Sagrada ensina, embora possamos não entender exatamente como Deus fará isso acontecer, ainda assim nós devemos crer. O nosso coração deve estar firmado nisso. O Deus que criou o universo e cada um de nós, e que reina de uma maneira soberana sobre cada partícula da criação a todo momento e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pode certamente manter o registro das partes de nosso corpo físico que ele deseja preservar e usá-las como a semente da qual um novo corpo será feito. É importante insistir na ressurreição de um corpo físico, é importante insistir na ressurreição de um corpo real, não somente pelas razões já apresentadas, mas também porque ela é uma clara afirmação da bondade da criação física de Deus. Viveremos em um corpo com todos os excelentes atributos que Deus criou para que tivéssemos, e assim seremos para sempre a prova viva da sabedoria do Deus soberano e imutável em fazer uma criação material que, segundo Gênesis
1:31, desde o princípio era boa. Nós ainda viveremos como crentes ressurretos no novo corpo, que será perfeito para vivermos nos novos céus, na nova terra, nos quais habita a justiça e a paz. Aleluia. Uma última coisa, irmão. A forma com que Paulo fala sobre a glorificação em Romanos 8:30 vai demonstrar que não há a possibilidade de falhar. A glorificação não tem como falhar. Paulo, quando fala sobre a glorificação em Romanos 8:30, ele utiliza o tempo verbal passado. Preste atenção, vá lá e você vai conferir. Paulo, ao dizer que aqueles a quem Deus predestinou, chamou, justificou, ele diz a estes, ele também glorificou. O termo verbal utilizado por Paulo é passado. O que significa isso? Significa que, apesar da glorificação ser um evento doutrinariamente futuro, ela já foi decretada por Deus de acordo com o seu propósito soberano, eterno, ainda na eternidade. Portanto, querido irmão, a glorificação dos salvos é absolutamente certa. Aleluia! Terminamos aqui nosso curso sobre a Ordo Salutis. Espero que essa aula tenha lhe edificado como edificou a mim. Deus o abençoe rica e poderosamente. Grande abraço, irmão.